Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir via YouTube. Estamos iniciando mais um culto familiar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Nós queremos Te louvar por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para mais uma vez exaltar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, Senhor. Então nós Te pedimos que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir e receber, compreender e aplicar a Tua palavra, Senhor. Desde já nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo conduza os louvores, conduza a pregação da palavra, tudo que for feito aqui, Senhor, que seja conforme a Tua vontade, que seja eficaz para os Teus propósitos. Enfim, Senhor, fica conosco nesse culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e fica conosco nesse momento, Senhor, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. É tudo para Ti, Pai, somente a Ti. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai, porque desde o princípio Tu vives, Pai. Deus
Deus. Amém. Então, hoje eu vou falar outra vez. Havia feito na última pregação, havia comentado referente a Jesus Cristo, havia falado sobre quem é Jesus. E hoje nós iremos conversar sobre a crucificação de Jesus e o que levou a ele ser crucificado. Mas nós não vamos falar somente da crucificação. A gente vai comentar sobre este processo e vamos fazer também uma retomada sobre alguns pontos apresentados na pregação anterior. E hoje o texto, ou melhor, o tema da minha mensagem hoje, o assunto é porque ele vive. E nós vamos fazer a leitura de alguns versículos do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 33 a 40, e também nós vamos ler já logo em seguida do 45 ao 50, também do mesmo capítulo. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e, sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Amém. Então, lembrando um pouco da pregação anterior, vou fazer aqui um breve resumo, né? Nós vimos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, segundo Adão, sacerdote supremo que veio para render a humanidade, levando sobre si as nossas transgressões, a fim de salvar a todos que creem nele como o único suficiente Senhor e Salvador. Nós vimos também, né, que segundo a Bíblia, Jesus foi um homem perfeito, humilde, manso de coração, zeloso pela sua casa. E a gente verifica também, né, que ele era sábio, justo, compassivo, amoroso, né, comia e bebia como qualquer ser humano, vivia em constante oração, se submetia à vontade do Pai, era misericordioso, não fazia acepção de pessoas e o principal, né, gente, ele cumpriu toda a lei. A gente vê que, embora Jesus não fosse uma ameaça ao Império Romano, ele foi crucificado, né, pelos romanos. Inclusive, até quero pedir perdão, porque no meu sermão passado dei a entender que ali quem eram totais responsáveis eram somente os judeus em si, mas não. A crucificação realmente foi realizada pelos romanos, né, embora houvesse uma manipulação da liderança religiosa da época, né, para que isso viesse a acontecer, né, porque Jesus ele pregava uma mensagem de libertação ao povo de Israel e que se contrapunha à tradição religiosa, né, e porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas, né, uma das coisas que ele fazia que escandalizavam, né, os fariseus, os mestres da lei, né, o fato dele comer com pecadores, né, dele purificar também leprosos, e lançou mão, né, ele cumpriu toda a lei, mas lançou mão de excessos que, principalmente para os fariseus, tinha muita importância, que eram coisas mínimas, como, por exemplo, lavar as mãos antes de comer, né? Jejuar, né? Juntamente com os discípulos, né? Porque eles tinham, durante o ministério,
e não praticar obras, né, nenhum no sábado, nem colher alimentos, né, porque eles não entendiam qual era o significado do sábado, né, e repreenderam os discípulos, né, quando eles estavam colhendo espigas de milho para se alimentar, né, e também Jesus, ao pregar na sinagoga, também realizou uma cura no sábado, né. Então, eles ficavam escandalizados, queriam enredar Jesus de qualquer maneira. E, né, os mestres da lei, fariseus e saduceus, eles buscavam enredar Jesus a qualquer custo, né, buscando fazer perguntas embaraçosas, né. Porém, como Jesus, né, percebia as intenções que tinham no coração deles, ele respondia, e com isso eles não tinham sucesso, né. E por eles sentirem-se incomodados com os ensinamentos de Jesus e as críticas tecidas ao sistema religioso da época, né? E também por não aceitarem, né, que o Jesus que estava ali, um homem comum, era o Filho de Deus, assim como ele o disse, tanto que acharam, né, consideraram isso uma blasfêmia, a gente vai ver durante os evangelhos, né? Até mesmo quando Jesus expulsou demônios, né, chegaram a dizer, né, que ele expulsava demônios por Beelzebub, né? Então, os líderes religiosos, né, e os mestres da lei conspiraram, né, para atrair Jesus e matá-lo, né? E aqui o que a gente vai ver, né, que principalmente ali ao longo de todos os evangelhos, né, mas pensando aqui no evangelho de Mateus também, que Judas Iscariotes procura os chefes dos sacerdotes e combina de entregar Jesus por 30 moedas de prata, cumprindo a profecia do profeta Zacarias, né? E no final também se cumpre uma profecia do profeta Jeremias que vai ocorrer quando Jesus ele é crucificado. Judas entende que, né, que Jesus ele não vai fazer aquilo que talvez ele imaginava que Jesus fosse fazer, embora a Bíblia não fale, mas provavelmente Judas pensasse que Jesus fosse um rei que iria libertar todo o povo de Israel, igual fez Moisés, né, queria lutar contra o Império Romano, né, lutar com armas mesmo, né, e ele estava querendo induzir, né, querendo fazer com que Jesus agisse, né, provocar Jesus a tomar esse tipo de atitude, né, por isso ele o entregou, né, existe esse pensamento, né, que talvez como muitos, porque os israelitas eles esperavam mesmo um rei que fosse libertar Israel, né, que fosse fazer Israel se tornar de novo um estado independente, que fosse tirar Israel do jugo do Império Romano, né, um rei completamente diferente, né? Mas como a gente vê, o reino de Jesus ele não é o reino da terra, ele é o reino dos céus, né? Ele veio para nos trazer o reino dos céus, né? E quando Judas ele entende, ele cai em si, vê que traiu o sangue inocente, depois, né, devolve as moedas de prata e se suicida, né, se enforca. A gente vê que se realiza uma segunda profecia, que é a compra de um campo para sepultar estrangeiros, né, chamado Campo de Sangue, né, que é uma profecia de Jeremias que se cumpre. Mas antes de eu continuar, era para eu ter já feito uma oração de início, mas antes da gente continuar e partir para a história da crucificação, de fato, eu quero pedir, Senhor meu Deus, que o inimigo não consiga deturpar a palavra, que o Senhor fale conosco, que esta palavra ela venha frutificar no coração de cada um de nós, Senhor. Sabemos que hoje os tempos eles estão difíceis, nós estamos iniciando o período das dores, e que através dessa palavra pregada, que o Espírito Santo venha agir nos corações de todos aqueles que irão assistir também esta palavra, que haja em nossos corações e no coração daqueles que irão assistir,
e que aqueles que porventura ainda não conhecem a Jesus, não conhecem o Evangelho, que o Espírito Santo possa constrangê-los com o teu amor. Eu lhe rogo em nome de Jesus. Voltando, por último, Jesus, ele vai realizar a ceia da Páscoa com os seus discípulos, né? E após realizar a ceia da Páscoa, né, e ter ali pronunciado dois fatos que aconteceriam, que é a negação de a traição de Judas e a negação de Pedro, né? Assim que eles terminam, ele vai juntamente com seus discípulos para o Getsemane. E depois ele se afasta para orar e leva com eles Pedro, João e Tiago. E pediu para que eles vigiassem enquanto ele orava. Jesus ele se afastou e angustiado, com uma profunda tristeza, para orar. Inclusive, ele pede, né, que, se fosse possível, que Deus afastasse, né, passasse dele este cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. De acordo com o Evangelho de Lucas, esse momento que Jesus ele percebe que está próximo, né, ele aceita cumprir a vontade do Pai em todo o tempo. Jesus foi obediente, mas quando estava chegando a hora próxima, o momento próximo dele se ofertar como sacrifício em favor de nós, dele ser sacrificado, ele sentiu medo, ele sentiu tristeza, mas os anjos os confortavam, desculpa. E ele sofre. A gente vê no Evangelho de Lucas uma condição que é suor de sangue. Ele sua gotas de sangue. Essa condição se chama hematidrose, segundo uma fonte que eu estava estudando. Que ela é professora de anatomia. E que é o suor de sangue, que é uma condição rara causada em condições de muito estresse, né? De muito pesar. E Jesus já estava sentindo esse pesar porque ele sabia de tudo o que iria acontecer. Sabia que logo Judas, juntamente com as pessoas que o prenderiam, estariam presentes. E uma hora ele retorna e vê os discípulos dormindo por causa da noite. E ele depois, né, fala para eles, olha, vocês não foram capazes de ficar vigiando nem uma hora de olhos abertos, né? E aí ele retorna a orar. E ele fala para Deus, olha, se não for possível afastar desse cálice, né, que seja feita a vontade, né? Que seja feita a vontade do Pai. E retornou mais uma vez, né? Ainda falou para os discípulos que eles ficassem em vigília, porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca, né? E na terceira vez que ele retornou, né, ele saiu de novo para orar, e na terceira vez ele pediu para que eles levantassem e para que fossem, porque já estava vindo aquele que o iria atrair, né? E Judas chegou juntamente com uma multidão armada de espadas e varas. Saudou Jesus com um beijo, que fora o que ele havia combinado, juntamente com os chefes dos sacerdotes, para poder identificar Jesus. E a multidão agarrou. E daí, no Evangelho de João, a gente vê, João relata que Pedro, né, querendo defender Jesus, saca a espada e fere a orelha direita do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Mas Jesus diz que o reino dele não era desse mundo, né? E ainda na frente da multidão, mesmo começando a passar pela humilhação, né? Ele restaura a orelha desse servo, né? Opera ainda um milagre na frente deles, mas mesmo assim, essa multidão, ela se convenceu, não parou para pensar, continuou com o coração endurecido e levaram Jesus a Caifás. E na casa de Caifás, onde ele estava reunido com os mestres da lei e os líderes religiosos do povo.
Pedro seguiu de longe, juntamente com outro discípulo. A gente vê também dentro do Evangelho de João, embora no Evangelho de Mateus comente-se apenas que Pedro o seguiu sozinho, né? E ali ele ficou observando de longe, né? Pedro ele vai até o pátio, uma pessoa o reconhece e diz: mas você não era aquele que estava, não é discípulo de Jesus, né? Não é discípulo do Nazareno? Ele diz que não. Outra pessoa fala: mas você fala como eles. E ele nega 3 vezes, né? Diz que não conhece Jesus, e depois o galo canta. E nisso Pedro sai, né? Porque ele estava ali se aquecendo com os guardas, né? Na fogueira, e chora amargamente. E ali, dentro da casa de Caifás, o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimento falso contra Jesus para condená-lo à morte. Porém, nada encontraram. Né? Mas, enfim, apresentaram-se aí 2 testemunhas que disseram que ele era capaz de destruir o santuário de Deus e que construí-lo em 3 dias. Porém, quando Jesus disse que destruiria o templo e levantaria em 3 dias, ele estava falando de si, ele estava falando do seu corpo, mas as pessoas não entenderam e utilizaram isso contra ele. E também, né, Jesus nada respondeu sobre essa acusação. E também Jesus já tinha dito, né, uma vez antes, que ele era o Filho de Deus, e o sacerdote pediu, né, para que ele jurasse pelo Deus vivo se ele fosse Filho de Deus. Né? E Jesus falou: não, tu o dizes, né? Mas Jesus disse que eles iriam, o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, não querendo aceitar, né, que Jesus era aquele que Deus havia prometido, era o Messias que Deus havia prometido, que iria iniciar uma nova aliança, o sacerdote rasgou as vestes e afirmou que ele blasfemou. E nisso Jesus foi cuspido, foi esmurrado, estapeado, né? E foi condenado à morte pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, né? Inclusive, como eles não podiam matar, eles levaram a Pilatos e levaram essa acusação, dizendo que ele era o rei dos judeus, né? E manipularam, dizendo que se Pilatos não crucificasse, Pilatos estaria contra César, né? Porque César era o rei de todos, né? Todos os países, né, estavam debaixo da autoridade romana, faziam parte do Império Romano. E ele foi interrogado, Pilatos o interrogou e não encontrou nada, né? Não encontrou nada em Jesus, não encontrou nada que o condenasse, né? E depois ele diz, como na Páscoa eles podiam escolher, né, soltar um preso, ele pergunta, né, a multidão que lá estava, quem que eles gostariam que soltasse, se era Jesus ou Barrabás, que era um bandido, que era um criminoso. E todos, né, manipulados pelos sacerdotes, induzidos pelos sacerdotes, optam pela soltura de Barrabás. E Pilatos ele mandou açoitar Jesus. Os soldados do governador levaram no pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes, colocaram um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram sobre sua cabeça. Mas, além disso, os açoites que Jesus levou foi um açoite com um chicote chamado flagrum, ou flagelos. Tanto que a gente diz que Jesus foi flagelado. E esse flagelos, ele era um chicote que ele tinha várias tiras de couro na ponta, com objetos pontiagudos amarrados, metais pontiagudos, ossos pontiagudos. E o flagelos, ele deslacerava a carne, né? Inclusive, existem relatos de que as pessoas haviam condenados que não aguentavam a tortura do flagelo, os açoites com o flagelo, e acabavam morrendo até mesmo antes de ser crucificado, de tão terrível que era, né? Imagine várias lâminas, né? várias metais pontiagudos, pedaços de ossos pontiagudos ali atingindo, perfurando as costas, perfurando a carne, deslacerando, se bobear, atingindo não somente vasos sanguíneos, mas também nervos,
né? Dá pra gente imaginar o quão dolorido deve ter sido para Jesus. E lá no pretório, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus e lhe puseram uma vara na mão direita. E ajoelhados, os soldados zombavam dele, dizendo: "Salve o rei dos judeus!" E cuspiam nele, e tirando a vara de sua mão, batiam em sua cabeça. E após eles zombarem dele, eles tiraram o manto, vestiram com as próprias roupas e levaram Jesus para ser crucificado. E Jesus, ele estava muito debilitado, porque assim, o que acontece? Os condenados, eles precisavam carregar a cruz geralmente usada, né? Existiam várias cruzes, eu estava olhando um estudo a respeito disso, mas a cruz, no caso que foi utilizada, né, para a crucificação de Jesus, ela possuía duas barras, uma barra horizontal e uma barra vertical. A barra horizontal era chamada patíbulo, e segundo historiadores, ela pesava em torno de 40 a 60 quilos, né? E imagina o atrito que aquilo fazia também com as feridas que Jesus havia, né, sofrido ali, né? Os ferimentos que ele sofreu nas costas. E com isso eles pediram, né, obrigaram Simão de Cirene, né, que estava passando naquele momento, a ajudá-la a carregar, né, essa parte da cruz. E pesquisando sobre a pena da crucificação, ela surgiu entre assírios e persas, né? Inclusive existem várias gravuras assírias, né? Porque os assírios, eles eram terríveis, né, contra os inimigos, né? Eles torturavam mesmo, né? Existem gravuras, né, de pessoas crucificadas. E porém né, entre o povo assírio e o povo persa, porém quem aperfeiçoou o método foram os romanos, né? Existe também a prática da crucificação entre gregos e atenienses, mas era uma prática bem rejeitada, né? Um método bem pouco utilizado mesmo entre eles. E os persas, eles realizavam, né, crucificações em postes ou árvores, né, de acordo com gravuras, né, enquanto que os romanos, eles se utilizavam de uma cruz formal, né? E como eu havia comentado, né, a cruz ela é formada por um poste vertical, stips, e uma barra transversal chamada patíbulo, né? O condenado, ele era obrigado a carregar a cruz, né, como a gente tinha comentado, até o local da crucificação. E a barra, e geralmente os lugares que eram escolhidos para a crucificação eram lugares de grande visibilidade, em que as pessoas pudessem ver, né, e ficarem inibidas e não praticar um crime que tivesse como pena a crucificação. E Jesus, né, Simão de Cirene e os soldados chegaram ao Gólgota, né, que é o lugar que significa, né, lugar da caveira. E fora dado a Jesus um vinho misturado com fel, ou vinagre com mirra, de acordo com o Evangelho de Marcos, porque era o vinho ele era um vinho mais ácido. De acordo com uma reportagem da BBC, escrita em 2023, contando a história do surgimento da crucificação, eles comentam que era oferecido, né, pelas mulheres de Jerusalém uma bebida que possuía efeitos analgésicos, perdão. E ali é citado, né, que né, tanto vinho misturado com aromas, ou vinagre com mirra, enfim. E ele produzia, né, um efeito analgésico. Alguns dizem até mesmo efeito anestésico, porque a pessoa já estava ali em sofrimento, né, carregando a barra vertical da cruz, né, o patíbulo. E também devido aos açoites que levaram, né, e passaria por mais torturas, né, porque o ato de se crucificar era uma grande tortura,
Porém, Jesus, ele provou a bebida, mas se recusou a tomar, né? E o método de crucificação, ele consistia, inclusive até foi encontrada uma ossada que demonstrava isso, consistia no método de pregar ou amarrar os braços do condenado ao longo do patíbulo, um de cada lado, deitando primeiro o condenado de costas, sem roupas, né? E era perfurado, né? Com pregos, né? Se fosse utilizado pregos, mais ou menos a parte dos pulsos, eles não eram pregados na palma da mão, porque a mão poderia se rasgar, né? Com o peso da pessoa. Então eles pregavam mais ou menos na região do pulso. Os pregos eles podiam medir em torno de 18 centímetros de comprimento e 1 centímetro de espessura. E não se pregavam nas mãos pelo fato das mãos serem uma estrutura frágil que poderia se rasgar com os pregos. E após prenderem o condenado a essa trave horizontal, eles fixavam a trave horizontal na estaca vertical que já estava cravada no chão, e os pés também. Eles poderiam ser amarrados ou pregados no pote vertical, um de cada lado ao mesmo tempo, ou os dois ao mesmo tempo, um em cima do outro. E no caso, né, de ser um em cima do outro, os pregos eram colocados no metatarso. Se eu não me engano, acho que é uma parte, eu não lembro se lateral ou assim, perto do calcanhar. Né? E eles faziam isso enquanto os joelhos estavam flexionados. E ali eles eram atingidos muitos nervos, né? E com isso se causava uma dor excruciante. E o que acontecia? O condenado, para poder respirar, precisava fazer força com as pernas para poder ajeitar o corpo. E com isso eles acabavam perdendo muito sangue e sofriam uma grande dor. Mas precisavam fazer por questão para não morrer sufocado, né? Questão de sobrevivência. E era um método tão terrível que os condenados eles demoravam de 3 horas ou até 4 dias para morrerem, dependendo da severidade do flagelo, né? Eles sofriam um choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ele é um choque causado pela perda de sangue e desidratação, né? E sofriam falência dos órgãos, né? E também a própria exaustão causada pela tentativa de ajeitar o corpo para respirar fazia também com que o condenado morresse, porque a exaustão ela acabava provocando o sufocamento. E para adiantar a morte dos condenados era comum os soldados quebrarem as pernas dos condenados. E no caso de Jesus, como ele sofreu muitos açoites, né, e também teve toda aquela condição de falta de sono, de cansaço, de falta de água, não foi necessário quebrar os ossos de Jesus, né? E Jesus, ao ser crucificado, os soldados dividiram as suas roupas, tirando sorte, e o vigiaram, aguardando a sua morte. E por cima da sua cabeça colocaram uma placa por escrita, né? Escrito Jesus, o Rei dos Judeus. E juntamente com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E todos que passavam zombavam dele. Diziam, se é o Filho de Deus, desça da cruz, né? Venha nos salvar, né? Pediam para que ele descesse, provocavam bastante. Os ladrões também que haviam sido crucificados com ele também o insultavam, né? Pedindo para salvar. Porém, inclusive, tem um dos ladrões que ele se arrepende. Ele entende que eles estavam ali porque mereciam, mas Jesus não merecia, né? Jesus era inocente e pede, né, que Jesus lembre-se dele, né, quando ele estivesse no céu, né, junto ao Pai. E Jesus diz para esse rapaz que hoje mesmo ele estaria junto com ele, né? A gente vê isso. E o que é bem interessante a gente ver, a gente saber que a morte por crucificação ela era uma morte reservada aos piores inimigos do Império, como forma de coibir, né, as pessoas a cometerem o mesmo crime, né?
Ela era uma morte aplicável geralmente a escravos estrangeiros, muito raramente a cidadãos romanos, e os crimes associados à pena da crucificação eram levantes militares, traição, terrorismo, algum crime de violência que levasse a derramamento de sangue. Mas Jesus, ele era inocente. E ele, porém, a mensagem que ele pregava mudou o mundo, né? A mensagem de libertação, da proximidade do reino dos céus, a salvação. E os opositores da mudança tentaram acabar com Jesus de maneira cruel para que a sua mensagem não continuasse a ser propagada, né? E acharam como meio a crucificação. E esse momento de crucificação ele foi um momento bem difícil para Jesus, porque Jesus estava carregando todas as nossas transgressões, né? Foi o cordeiro imolado, né? Que sacrificou para que pudéssemos ser salvos, né? Cumprindo o que Deus prometera em Gênesis, né? Que era que Jesus pisaria na cabeça da serpente e ela o feriria o calcanhar. E por amor a nós. E de meio-dia a 3 horas da tarde, né, no Evangelho de Mateus, é descrito que houve trevas, que era o momento em que Jesus estava padecendo na cruz. E Jesus, ele sentia todo aquele peso do pecado e sentia também o abandono do Pai, porque, né, Deus e o pecado são coisas que não se misturam. Deus não suporta o pecado. E Jesus era o cordeiro imolado como sacrifício em prol dos nossos pecados. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns soldados que ali estavam presentes achavam que Jesus estava chamando por Elias. E no Evangelho de João, Jesus comenta que tem sede. E o soldado correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Porém, os outros pediram para que deixasse, né, para ver se Elias o salvaria. E o ato de se utilizar do vinagre é porque o vinagre, de acordo com o que eu estava estudando, ele inibe as papilas gustativas, né? No sentido de acalmar a sede, né? E segundo o Evangelho de Lucas, né, ali ele brada, né, depois desse ato: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele fala, né, de acordo com o Evangelho de João: está consumado. Inclina a cabeça, entrega o espírito ao Pai. E com a morte, Jesus cumpriu a vontade de Deus. O sacrifício pelos nossos pecados foi consumado. Existem até pessoas que dizem, né, principalmente adeptos da teologia liberal: eu jamais daria o meu filho, porque isso é um ato de crueldade, porque, nossa, que crueldade de Deus. Mas não é um ato de crueldade. Por quê? Porque se nós formos olhar, quando Adão e Eva transgrediram, eles não comeram da árvore da vida para que se tornassem imortais. Eles apenas comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E com isso, Deus lhes disse que do pó vieram e ao pó voltariam. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele é terreno. E a morte de Jesus e a ressurreição, que logo nós iremos falar, ela significa que há uma vida eterna, que há uma vida muito melhor do que essa, na qual a gente precisa focar através da obediência e da submissão a Deus. E nós, pecadores, dantes, filhos da ira, herdeiros do pecado original, merecedores da morte, merecedores da morte eterna e de toda a justiça divina, recebemos a graça de nos aproximarmos do Pai por meio de Jesus Cristo.
A morte de Jesus, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram, porque a terra não suportava a morte de Cristo. Era um evento tremendo, um evento impactante. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido ressuscitaram, saíram dos sepulcros e se dirigiram à cidade santa, aparecendo para muitos. E ao presenciarem esses eventos, o centurião e os soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados e reconheceram que ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E muitas mulheres seguidoras de Jesus, né, dentre elas, né, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, além também, claro, da mãe de Jesus, estavam ali presentes observando. E depois, quando Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos. José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus secretamente, pois ele tinha medo dos judeus. E Pilatos ordenou que lhe entregasse. Depois ele juntamente com Nicodemos, envolveram o corpo em linha com especiarias, né, e aloés, de acordo com os procedimentos judaicos, né, de sepultamento, e colocaram Jesus num sepulcro que estava localizado em um jardim, onde jamais ninguém havia sido colocado, né, de acordo com o que consta no capítulo 19 do Evangelho de João. E Jesus, ele tinha falado, né, que o milagre que eles iriam presenciar era o milagre de Jonas, né? Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, mas Jesus ficou 3 dias debaixo da terra. E no 3º dia, ele ressuscitou, né? E nesse dia, que era no primeiro dia da semana, Maria Madalena e uma outra Maria, né, de acordo ali com o Evangelho de Mateus, foram ver o túmulo, foram ver o sepulcro. E sobreveio um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu, arrolou a pedra, sentou-se sobre ela. E a aparência desse anjo, de acordo com o Evangelho de Mateus, era como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas, como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram ali estatelados, né, como mortos. Nossa, eu fico imaginando como deve ter sido ali a grandeza do evento, né? Como eles devem ter ficado atemorizados, né, com tal situação, com tal visão. E Maria Madalena e a outra Maria que estavam ali, o anjo comentou, advertiu para que elas não tivessem medo, porque Jesus havia ressuscitado. E ela pediu a elas que fosse avisar os discípulos que eles estavam indo ao encontro deles na Galileia. E os soldados, eles relatam, né, tudo o que aconteceu aos sacerdotes, aos chefes dos sacerdotes, e eles visando impedir a propagação da mensagem de Jesus, né, não querendo que as pessoas soubessem que realmente o evento da crucificação aconteceu como Jesus havia dito. Pagaram os soldados para que eles mentissem, que eles adormeceram e que o corpo de Jesus fora roubado pelos seus discípulos durante a noite. E voltando à questão, quando elas estavam indo avisar os discípulos, Jesus apareceu, né, a Maria Madalena e a outra Maria, e elas o adoraram, e depois ele se encontrou com os seus apóstolos, né, e eu acho muito interessante se atentar ao fato dele ter aparecido primeiramente a uma mulher ou as mulheres, né, e não primeiramente aos apóstolos homens, né, porque a mulher não tinha palavra naquela época, né, a cultura é completamente diferente, né, a mulher não tinha vez e não tinha voz, né, e Jesus, ele aparece primeiramente, né, para Maria Madalena e para essa outra Maria, né, mostrando que ele realmente não fazia acepção de pessoas e considerava todas como importantes, né, no trabalho do seu reino, né. Inclusive Jesus, ele se entendia muito bem com as mulheres o ajudavam, né, financeiramente, eram suas discípulas, né, eram suas seguidoras. E Jesus, ele encontrou com os apóstolos que estavam, né, ali amedrontados, né, por causa da morte de Jesus,
né, haviam se esquecido que ele ressuscitaria. E Jesus apareceu, encorajou todos eles, restaurou Pedro, que o havia negado. De acordo com o Evangelho de João, realizou ainda muitos prodígios e maravilhas. E preparou os discípulos para que, né, plantassem a igreja, para que dessem continuidade ao trabalho que ele havia começado, de fazer discípulos de todas as nações, né? E ele subiu aos céus e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, para fortalecer os apóstolos, para que a igreja fosse firmada, né? E fortaleceu também, né? Continua fortalecendo todos aqueles que nele creem, todos aqueles que aceitam a sua mensagem, que aceitam que a sua salvação, né? E prometeu estar sempre com ele, né? E essa promessa se estende também para os demais cristãos que aceitaram a salvação em Jesus. E o importante da gente lembrar é que Jesus foi glorificado após ressurgir dos mortos. E com isso ele nos dá a mensagem, nos traz a mensagem que nós também seremos ressuscitados quando ele retornar pela segunda vez. Teremos um corpo de glória e seremos libertos do pecado, caso creiamos nele como o único suficiente Senhor e Salvador e aceitemos o sacrifício que ele fez por nós. Então, e é importante lembrar, né, que Jesus, ele é Deus, né, que as pessoas que criticam Deus por ter enviado seu Filho para nos salvar, né, por amor, essas pessoas esquecem que Jesus, ele sempre existiu e ele esteve com o Pai até mesmo antes da criação do mundo, juntamente quando houve a criação do mundo. E por amor, ele nos deu a oportunidade de sermos justificados no sangue dele, quando aceitamos ser salvos. E as promessas que nós temos para quem aceita a salvação em Jesus é perseverando em se santificar, em se purificar, buscando melhorar cada vez mais como pessoa, por amor a Jesus, né? Porque isso tudo precisa ser por amor a Jesus, porque esse sacrifício, ele é algo que foi muito importante, grandioso, né? Porque ele nos amou primeiro, né? E a gente precisa, né, principalmente do auxílio do Espírito Santo, para a gente entender a grandeza desse sacrifício e da ajuda de Deus, para que nós possamos amá-lo também e sermos inteiramente gratos pelo que ele fez por nós. E as promessas são a presença constante de Deus entre os homens, sendo nós povos dele e ele nosso Deus. A gente também tem a promessa de que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Ele fará nova todas as coisas, e a quem tiver sede ele dará de beber gratuitamente da água da vida. Quem vencer, né, no caso, não é uma batalha, não é uma corrida entre irmãos, mas vencermos a nós mesmos, cada um vencer a si próprio, né, vencer a nossa carne, né, através da santificação, da purificação e da permanência nos caminhos do Senhor, né. Quem vencer será co-herdeiro com Cristo e viverá em uma nova terra, onde a maldade não mais existirá. E não haverá mais noite, né, porque e as portas, né, da Nova Jerusalém permanecerão sempre abertas, pois a glória de Deus e o Cordeiro a iluminarão. Né? Nós temos a promessa de uma vida eterna. Nós sabemos que sim, não estamos libertos do pecado ainda. Né? Estamos aqui nesta terra, somos embaixadores do céu, né? Nós que aceitamos, mas aqueles que ainda não aceitaram têm a oportunidade ainda de aceitar e também poderão ser embaixadores do céu. E nós também temos a possibilidade de se utilizar da graça de Deus para não pecar, da superabundância da graça para não pecar, né? E ele está próximo a nós pelo fato do véu ter se rasgado. Mas é importante lembrar, né, que os covardes,
os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos terão lugar no lago de fogo que arde com enxofre, né? E que essa é a segunda morte para aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus, para aqueles que rejeitam a Cristo e que continuam com os corações obstinados em pecar. A volta de Jesus, como nós podemos verificar por todos os eventos que estão acontecendo, ela está próxima. E, portanto, eu convido a todos aqueles que ainda não creem e também aqueles que estão frios, que estão afastados da presença de Cristo, a orar a Deus, né? Aos que ainda não creem, pedindo para que Deus se revele e a verdade, e que a verdade lhe seja mostrada. E aqueles que se desviaram, e também os que se esfriaram, né? Que orem, né? Para que Deus os restaure, né? E aqueça outra vez os corações com a sua chama. E o importante, né? Que caso pequemos ou estejamos em pecado, que busquemos sempre nos consertar na presença de Deus, buscando melhorar cada vez mais como cristãos. E temos certeza que isso é possível, porque Jesus um dia disse: sede santo como eu sou santo. Né? E nós temos hoje o Consolador que nos guia, o Consolador que habita em nós. E aqueles que o seguem pelo medo, pelo menos, e ainda não aprenderam a amar a Jesus, oriento, que inclusive foi algo que eu um dia fiz, a orar, para que Deus os ensine a amá-lo. E quando tivermos dificuldades em vencer o pecado, né, porque nós temos dificuldade, que possamos sempre lembrar e pedir ajuda a Deus, que possamos sempre ser sinceros com Ele e abrir os nossos corações para que o Espírito Santo possa operar sobre todos nós e nos ajudar. E, porventura, aquelas pessoas que estão com a consciência cauterizada, né, eu oriento pedirem a Deus que os constranja outra vez com o seu amor, que quebrante de novo o coração, né, e que todas as raízes que causaram essa cauterização da consciência sejam tratadas, né, e que quem está cauterizado busque também conhecê-lo mais, para amá-lo ainda mais, né? Conhecê-lo principalmente por meio da leitura da palavra, que é algo muito importante, que é uma palavra viva, que por meio do Espírito Santo se revela sempre a gente, porque cada vez que nós lemos, pelo menos comigo acontece assim, né? Ela sempre se renova. E que nós busquemos, né, nos beneficiar da graça de Deus, né, que é o favor imerecido, para que a gente permaneça firme, para que a gente possa progredir nessa caminhada, para que a gente possa vencer a nossa carne, guardar a fé, né, combater o bom combate, né, como fez Paulo, né, e que aqueles ainda que não o conhecem, mas que estão se sentindo vazios, que busquem a Cristo enquanto é tempo, porque um dia as portas da graça se fecharão e aqueles que não estiverem com Cristo beberão da taça da ira de Deus. E também é importante buscá-lo enquanto nós temos ainda a liberdade de encontrarmos pregações edificantes nas redes sociais, enquanto temos a liberdade de nos reunirmos para pregar, de nos reunirmos para falar da palavra, enquanto temos a liberdade de ler a Bíblia, porque a gente sabe que existem países que são anticristianismo e que a Bíblia é proibida, né? As pessoas que forem pegas com a Bíblia, elas sofrem pena de morte, né? É uma realidade, né? Principalmente na Coreia do Norte. Na China também, né, a perseguição está bem implacável, né? Eu estava vendo que cristãos
né, começavam a não ter direito a benefícios sociais, né? E nós temos essa liberdade de pregar, nós temos ainda a liberdade de poder cultuar o nosso Deus. Então, que possamos aproveitar e que possamos crescer com isso. E que aqueles que ainda não o buscaram, o busquem. Arrependam-se dos seus maus caminhos e o encontrarão. Né? Quebrante seu coração, humilhe-se na presença de Deus e o encontrarão. E ele sarará não só as feridas, mas se o povo todo buscar também a nossa terra. Então, eu agradeço a oportunidade e oro a Deus para que possamos permanecermos firmes e vigilantes e que muitas e muitas mais pessoas venham, se unam a nós nesta vida em Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento gostaria de colocar diante do teu altar os pedidos de oração feitos a ti, Pai amado, que o Senhor vá entrando nos leitos de hospital, que o Senhor vá entrando na casa dos familiares, dos parentes, das pessoas que estão precisando de ti, do teu Espírito Santo, que o Senhor entre com o teu Espírito Santo, Deus, e que o Senhor haja na mente e no corpo físico de cada um, Pai amado. Que o Senhor entre com cura naqueles que estão com transtorno mental, naqueles que estão com algum problema de saúde, que o médico diz que não tem jeito, mas a gente sabe que o Senhor consegue curar e fazer milagre na vida de cada um, Pai amado. Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor também abra portas de emprego, que o Senhor destrave causas na justiça, que o Senhor haja na vida de cada um que esteja precisando do Teu socorro, Pai amado. Que o Senhor também entregue a todos que estão aqui, aqueles que não puderam estar presentes, aqueles que fazem a Tua obra, Pai, um espírito de ousadia, para que eles possam falar de Jesus nos trabalhos, possam falar de Jesus em suas casas, nos lugares onde frequentam, e que Teu Espírito Santo seja notório na vida deles, Pai, onde quer que eles estejam e independente do que estiverem fazendo, Pai amado. Deus, eu peço a Ti que o Senhor cuide das pessoas que estão precisando de Ti, que estão andando pelos caminhos errados, que o Senhor visite eles, faça eles relembrarem da Tua presença, do Teu Espírito, Deus. Coloque pessoas no caminho deles para que eles ouçam o Teu nome, aqueles que ainda não Te conhecem. Que o Senhor faça acender a chama do Teu Espírito Santo no coração de cada um, Pai amado. Que eles possam conhecer o Teu nome, que eles possam se converter dos maus caminhos, que eles possam entender que só Tu é o Salvador, Pai amado. Que o Senhor haja com misericórdia na vida de cada um, Pai. Que o Senhor traga pessoas, Deus, para esse grupo que cada vez vai crescendo mais, Pai. Que o Senhor vá com Teu Espírito Santo e permita, Deus, com que esse culto chegue a bastante pessoas, Deus. Que a gente cada vez mais expanda nosso alcance e pessoas comecem a se converter a Ti através dessas mensagens que são apregoadas aqui, Pai amado. Que seja feito tudo para a Tua honra e Tua glória, Deus, e que a gente possa cada vez mais alcançar pessoas, trazer mais almas para o Teu reino, e que o nosso projeto alcance muitas vidas, Pai. Que o nosso projeto possa levar cura para as pessoas, possa levar alegria para as pessoas, possa levar um renovo, Pai, para cada um que escuta essa mensagem, para cada um que está disponível a ouvir a Tua palavra e abrir o coração para o Teu Espírito Santo, Senhor. Esteja conosco, continue conosco durante essa semana, durante o fim desse mês que está para vir, né, Pai? Que o Senhor continue com a Tua misericórdia sobre nossa vida, Pai. Assim te entrego, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso, Jesus. Todo ser que vive louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrama aos Teus pés, ao som da Sua voz.
Amém. Que a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós. E a igreja diz: Amém. 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 Agradeço a todos pela presença, todos aqueles também que assistiram aqui até o fim, muito obrigada. Peço a vocês que compartilhem aquelas pessoas que você sente que precisam da palavra de Deus, que vocês propaguem esta palavra. E também peço a todos que assistiram que deixem aí um like, que comentem, compartilhem, e que Deus abençoe a todos e a paz de Deus esteja com vocês.